Hoje, 2 de abril, rememoramos o dia de São Francisco de Paula, amigo de Francisco de Assis desde criança. Nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança usaria por um ano inteiro o hábito franciscano. Foi o que aconteceu. Perfeitamente curado, cumpriu o voto, entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com idade de 15 anos. Ali ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término de sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremita em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram como simples operários para a conclusão das obras. A fama da santidade de Francisco de Paula espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu oficialmente a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, ocorreu com o Papa Alexandre VI. Essa nova ordem acrescentou aos 3 votos oficiais da Igreja. O 4º voto, que seria o do jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o Santo Sábado, deveriam comer somente peixes, pães, verduras e água. Voto perpétuo de abstinência de carne vermelha. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se ao lado dos pobres. Sobre eles narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, no ano da grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície da Terra Nova para encontrar trabalho. No território galato, depararam-se com São Francisco, que ia para Sicília, a quem pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e não tinham nada para comer. Então Francisco lhe disse-lhes: Mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para Sicília. Então o santo
estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco de Paula chegou até a corte de Luís XI, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu com um pouco de desprazer ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida da corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Ele permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês. Mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Francisco de Paula morreu em Tours em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Além de padroeiro da cidade de Pelotas, foi eremita e foi erigida a sua catedral com o patrocínio do santo. O local é enriquecido de pinturas compostas por artistas italianos. Somado isso, todos os anos, no Rio Grande do Sul, comemora-se com devoção este santo. São Francisco de Paula, rogai por nós.